Bom dia, lindezas! Hoje eu vim trazer para vocês um modelo de calcinha de biquíni muito pedido lá na minha página. E eu apelidei ele de Milena, porque foi uma cliente que me pediu e eu gostei do modelinho, salvei, fiz um molde, coloquei o passo a passo aqui para não esquecer, porque a cabeça também às vezes não ajuda, muita coisa na cabeça, né? Então eu costumo fazer assim, eu marco quantas correntinhas eu comecei e o passo a passo até chegar no fim. Aí eu marco a parte da frente, a parte de trás também a mesma coisa. E eu vou fazer esse modelo hoje para vocês, para ajudar uma amiga minha que tá com dificuldade. Já aproveitei para gravar essa videoaula para vocês. Então vamos lá. Para fazer esse trabalho, eu vou estar usando o fio brisa. Na verdade, a maioria dos meus biquínis, posso dizer que 90% dos meus biquínis eu trabalho com essa linha porque ela é acrílica. Ela não descora igual um fio de algodão e também não retém água. Ela drena rapidinho quando você sai da água. Não fica aquela peça que cedeu, pesada, entendeu? E não tem o risco também de desbotar no cloro da piscina, que já aconteceu bastante já com peças que não foi feito com um fio próprio. Tem outros fios também, Verano, Splash e outros, mas nem sempre o fio com elasticidade é indicado, porque se a pessoa vai num parque aquático, por exemplo, desce muito no tobogã, aqueles fios costumam desfiar mais. Então, assim, eu particularmente não gosto. Como o fio brisa ele é bem fininho, você pode ver que ele é bem fininho, eu gosto de trabalhar ele em fio duplo. Então, o que eu faço? Ou eu compro 2 fios brisa, ou eu desmancho a metade e passo para um outro novelo, que é o que eu fiz hoje. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês em medidas. Por quê? Porque se às vezes eu passo para você, faça tantas correntinhas, o seu fio é diferente, ou a agulha que você está usando é diferente, ou a tensão do seu ponto é diferente, então vai dar uma diferença na peça final. Então, a peça que eu vou fazer é um tamanho G, e eu vou começar com 6 centímetros de fundo. Então, eu vou fazer correntinhas até dar o tamanho de 6 centímetros. Vamos lá ver quantas correntinhas vai dar. Vamos ver se já deu. Bom, aqui pra mim já deu. Essa primeira aqui eu não vou contar como correntinha, que é o meu nó. Então, aqui deram no meu ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Feitas 15 correntinhas, eu vou fazer 3 correntinhas para virar e volto na quarta. E faço meu ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá na ponta. Estou chegando aqui, ó, no meu último ponto alto, lembrando que esse é meu nó. Então, eu fiz meu último ponto alto, vamos confirmar se tem 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas vamos ver se tem 6 centímetros, gente. Ó, eu acho que sim, está com 6 centímetros. Eu acho que vai passar um pouquinho no comecinho. Eu vou desmanchar esse último ponto, ó. Vou deixar com 15 mesmo. Depois eu desmancho esse nozinho e aperto. Eu não preciso desmanchar tudo quando isso acontece, ó. Agora sim, ó, ficou com 6 centímetros certinho. Eu não vou passar aquele pouquinho, por quê? Porque depois tem acabamento dos dois lados da calcinha e ela vai ficar muito grande. E eu não quero que ela fique com 7 centímetros, porque 7 centímetros seria GG. E essa eu tô fazendo G. Mas se aí pra você não tiver problema, pode deixar. Mas aqui pra mim eu quero 6 centímetros certinho, ó. Coloquei no começo da fita. Termina ali. A pontinha tá meio redondinha porque eu não fiz o ponto alto ali em cima ainda. Mas vai ficar retinha depois. Feito isso, os 6 centímetros, eu vou virar o meu trabalho. E vou tá fazendo um ponto alto.
Tem pessoas que fazem um ponto alto com 3 correntinhas. Eu não gosto, porque meu ponto é muito aberto, sei lá, não sei dizer. Não fica legal. Então eu gosto de fazer 2 correntinhas apenas para virar. Mas isso nada impede de você fazer as suas 3 correntinhas que você está acostumada. Então eu faço as 2 correntinhas e vou seguindo aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar lá na ponta. Então eu vou fazer isso até completar 5 carreiras de 15, deu no meu, né? De 15 pontos altos. E já volto com você. Terminando aqui, ó, a minha 5ª carreira. Fiz o último pontinho alto. Vou virar o meu trabalho. E agora eu vou começar os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, na 6ª carreira, eu vou fazer o ponto alto normal que eu faria. Ao invés de colocar aqui, que seria para seguir, eu vou colocar aqui, que é o meu primeiro aumento. Então, aqui eu fiz um aumento. Fiz um aumento nessa ponta e eu vou seguir toda a carreira, ponto sobre ponto, até chegar do outro lado. E do outro lado eu mostro pra você como que eu fiz o aumento do outro lado. Cheguei aqui, esse é meu último ponto. Fiz o último ponto, então agora eu vou fazer um aumento colocando mais um ponto alto dentro do mesmo buraquinho. Então eu fiquei com um aumento aqui nessa ponta e um aumento aqui nessa ponta. Essa foi a 6ª carreira. A 7ª carreira eu vou fazer ela sem aumento. Então, em vez de colocar aqui dentro, eu vou pular pro próximo. Vou fazer essa carreira tudo ponto sobre ponto até lá na ponta. E volto com vocês. Chegando aqui no meu último ponto. Finalizei com o meu último ponto. Então, essa carreira não tem aumento. Aí, eu vou virar a próxima carreira, eu vou fazer com um aumento. Então, meu ponto alto, eu volto no primeiro, faço um ponto alto. Fiz o meu aumento. E vou seguindo assim, ponto sobre ponto, até na outra ponta, onde eu vou fazer um aumento novamente. Lembrando que é um aumento de cada lado, viu, gente? Pra não ficar torta a peça. Finalizando a nossa 8ª carreira. Fiz o último, vou fazer um aumento. Agora eu vou virar nosso trabalho e essa próxima carreira eu vou fazer sem aumento. Então, em vez de colocar aqui, eu já sigo pro próximo. Vou seguindo ponto sobre ponto até o final da carreira. Lembrando que do outro lado também não tem aumento. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar. Chegando aqui, meu último ponto, sem aumento. Então, vamos contar. Foram 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ponto sobre ponto, com os 15 pontos altos, né? Que a gente fez de início. Então, aqui, a próxima tem aumento, a outra não tem. A próxima tem aumento, a outra não tem. Então, agora a gente tá na nossa 10ª carreira. Da 10ª carreira em diante, eu vou fazer um aumento de cada lado em todas as carreiras, até atingir 17 carreiras. Então, vamos seguir até a 17ª carreira fazendo aumentos. E eu volto para mostrar como vai ficar, tá bom? Pessoal, eu tô aqui quase finalizando a minha 17ª carreira e lembrei de vir falar para vocês um negócio. Muita gente me pergunta, mas por que que você não faz 5 carreiras iniciais, sem aumentos, e depois já segue fazendo um aumento de cada lado? Bem, eu percebi que fazendo assim dessa maneira, intercalando uma carreira com aumento e outra sem aumento, ela fica com uma cava mais bonita, não fica aquela cava que já começa aqui e já vai abrindo um V. Então, ela faz tipo uma curvinha, essa curvinha suave para ir abrindo. E ela fica uma modelagem bem mais bonita no corpo, não fica aquela parte da frente aqui assim, que depois ela fica empapuçada. Ela veste super bem assim. E crochê é isso, a gente vai descobrindo e fazendo, desmanchando, provando, fazendo, desmanchando.
A gente faz um, não ficou muito bom, depois a gente vai, faz outro, e assim a gente chega próximo da perfeição, né? Porque nada é perfeito. E outra, crochê não tem uma regra. Eu faço de um jeito, outro artesão faz de outro, cada um faz de um jeito. Tô mostrando aqui o jeito que eu faço, que é um jeito que deu certo pra mim, que minhas clientes gostam, que eu gosto e que pra mim não tem erro, entendeu? Eu tô agora finalizando a 17ª carreira e agora da 17ª até a 23ª, mais ou menos, viu, gente? Porque eu vou fazer em centímetros, eu vou ver se na 23ª já deu o tamanho que eu gosto, que é 20, 21 centímetros. Isso no tamanho G, tá, gente? Então, que eu tava falando que era a partir de agora, dessa 7ª carreira, em vez de fazer um aumento de cada lado, eu vou fazer 2 aumentos de cada lado, pra ela ir abrindo mais, ó. Daqui assim, mais ou menos, a gente começou os aumentos, né? Um de cada lado. Agora aqui a gente vai fazer 2 aumentos pra ela ir abrindo um pouco mais. Vamos contar, se tem 17, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso. Então, a gente vai virar o trabalho. E agora são 2 aumentos. 2 correntinhas. Aqui dentro desse buraquinho a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, aqui a gente tem 2 aumentos. Fazemos a carreira inteira de ponto sobre ponto. Chegando do outro lado, também vamos fazer 2 aumentos. Eu já volto com vocês. Voltei. Aqui, ó, nosso último ponto. Então, aqui a gente vai fazer 2 aumentos, mais 2 pontos aqui dentro. 1 e 2. Então, 2 aumentos aqui e 2 aumentos aqui. Agora, a gente vai fazer até a 23ª carreira, com 2 aumentos de cada lado. E eu volto pra você pra mostrar. Voltando, estou aqui terminando a 23ª carreira. E vou medir agora junto com vocês para ver quantos centímetros deu. O ruim de trabalhar de 2 fios é isso, enrosca bastante. Mas logo eu acostumo, eu já nem me irrito mais. Aqui, ó, vamos contar se deu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. 23, certinho. Vamos medir. Quantos deu? Deu 21 centímetros, ó. 21 centímetros, certinho. Nem cabe na câmera. Pra mim, esse tamanho tá ideal. Se fosse fazer um cortininho, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma correntinha desse lado, depois a gente ia prender do outro lado aqui, fazer outra correntinha e começar o fundo. Mas esse modelo é um modelo de amarrar dos lados, então eu vou precisar fazer umas correntinhas aqui para me subir um cos. Eu acredito que umas 20 correntinhas tá um tamanho bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Acho que é muito, hein? Ou não. Eu vou fazer as 20. Depois, se ficar muito, eu desmancho. Ó, fiz as 20. Agora alguém corta o fio. Para fazer desse lado, pego o fio. Um fio aqui, ó. Nesse meu ponto. Deixa eu ver se eu enxergo. Aqui. Nossa, que dificuldade para pegar um ponto. Ah, tá aqui por cima. Aqui, ó. Opa. Eu não dou nó na agulha. Eu puxo pra dentro e depois as correntinhas, ó, eu vou fazendo dentro desse fio solto, ó. Pega a correntinha e vou fazendo, ó. Daí ele vai ficando
preso, ele não tem como soltar. Melhor do que um nó aqui. Mas pode dar um nó também. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos para dar um nó. Vamos cortar. Depois eu vou medir. Eu meço daqui da ponta até nessa ponta. Mas isso daqui é só pra gente ter uma base. Isso aqui eu chamo de triângulo, gente. Ele é uma base para vários modelos de biquíni. Poderia ser só para cortininha, esse modelo de cos que a gente vai fazer, ou aquele hot pants, que é um cos um pouco mais alto. A base, basicamente é essa. Então, a gente vai virar nosso trabalho e vamos prender a linha aqui no fundo agora, que a gente vai trabalhar o outro lado da calcinha. Eu pego meu fio, eu prendo da mesma forma, não dou um nó não. Lembra que aqui ficou uma correntinha a mais? Que eu desmanchei um ponto? Você pode desmanchar ela agora aqui, ó. Pra não ficar, né? Você desmancha esse nó e aperta bem. Ó, ficou só na que tava. Aí eu já vou escondendo esse fio. Eu coloco ele pra cá, como se eu fosse trabalhar um fio induzido, eu acho que fala. Aí você enfia sua agulha dentro do buraquinho. Pega seu fio. Ó. E já traz ele aqui dentro do buraquinho. Trouxe pra dentro do buraquinho. Faço 1, 2, 3, o nosso primeiro ponto alto. E agora eu vou, esses dois fios, que é o arremate de onde a gente começou, e esse que a gente tá começando. Eu vou trazendo ele aqui pra dentro e vou fazendo os pontos aqui dentro, pra já ficar arrematado. Fica um acabamento melhor. Então, eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu fiz uma a mais, porque eu não gosto de fazer 3 correntinhas, porque ele fica maior que o meu ponto alto. Então, eu faço só 2. Correntinha, venho no buraquinho, faço um ponto alto. Tá vendo que o fio tá ficando aqui dentro? Tá ficando pra dentro, ó. De novo, ó. Laçada e faço nosso ponto alto, deixando o fio aqui dentro, ó lá, ó. Tudo bem devagarzinho. E, ó, ele fica aqui dentro, ó. Essa mesma técnica que a gente vai usar para passar o elástico. Sempre que eu trabalho peças coloridas, eu já escondo o fio assim. Tem que ficar trocando toda hora de fio, para não ficar aquele monte de nó. Pode ver que aqui não tem nenhum nó. Ó, você não vê o nó. Aqui tá meio repuxadinho, mas depois eu vou puxar. Se a câmera ajudasse, ó, não tem o nó. Nem no começo, nem no fim. Tá vendo? E o fio já vai ficando aqui dentro. Eu vou fazer essa carreira inteira, só pra vocês verem. Tentar fazer devagar. Ó, vai ficando dentro, ó. Laçada, enfia lá atrás, ó. Joga pra frente, de uma forma que fica aqui no meio esse fio, ó. Esse é um jeito muito bom de fazer acabamento, gente. Depois que vocês aprenderem a fazer isso, vocês não vão querer mais deixar nó pra todo lado e depois ter que esconder os nó com agulha de crochê ou com a própria agulha de tapeceiro. Assim, é bem mais simples. Ó, cheguei aqui no último ponto. Faço mais um ponto. Olha isso, gente. Que perfeito. Ó, você não vê o fio. Nem na câmera, que eu não tô focando certo. Aí, agora focou. Tá vendo? Ó, essa pontinha aqui depois a gente corta. A gente lembra que a gente começou aqui, foi com 15. Vê aí quantos pontos você começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 certinho. Agora, desse lado, o que a gente vai fazer?
A mesma coisa do que o outro, gente. Essa foi a primeira carreira, a gente vai fazer mais 4, para totalizar 5 carreiras, ponto sobre ponto. E aí, o que a gente vai